dia, hoje é dia de Santo António e 70 vezes 7 quis descobrir as origens e a história deste santo português. Por aqui ficariam situadas as Portas do Mar, na antiga cidade de Lisboa. E aqui nasceu Santo António, provavelmente em 1195. Esta igreja guarda a memória desse local e aqui chegam muitos devotos do santo popular. Mas este não é o único lugar em Portugal particularmente significativo na história de Santo António. De facto, também em Coimbra encontramos muitas referências à biografia de Santo António. Desde logo em Santa Cruz, onde estudou, e também aqui nesta igreja de Santo António dos Olivais, onde tomou o hábito franciscano. Mas para já vamos à biografia de Fernando de Bulhões. Esse é o nome de batismo de Santo António. Connosco está o Frei Jorge Marques, que é o reitor do Santuário de Santo António, aqui na cidade de Lisboa. Obrigado por nos receber aqui diante desta igreja. Na realidade, Fernando de Bulhões é o nome de batismo deste santo português. É verdade. Boa tarde a todos, boas festas de Santo António, neste grande dia para Lisboa e para todo o mundo, para Pádua, para todo o mundo. Nós, cada santuário antoniano, de alguma maneira, tem uma mensagem específica para partilhar com todos. E nós aqui em Lisboa partilhamos esta grande mensagem. Aqui nasceu Santo António. Aqui nasceu Santo António. E procuramos anunciar e partilhar, pois é fase de nascimento, de batismo de Santo António e de primeiro crescimento, não é? Do crescimento para a vida. Portanto, a juventude, a adolescência e a juventude de Santo António, inicialmente, como referiu, com o nome de família Fernando Martins de Bulhões. Temos na igreja atual, nesta igreja atual, temos uma pequena cripta que assinala um espaço da casa da família de Santo António, onde ele terá nascido. Pois sabemos, pela tradição, foi batizado aqui na Sé e com a sua família, com a comunidade cristã aqui da Sé, foi descobrindo a vida cristã, não é? Foi crescendo, foi descobrindo também a vida cristã, era acólito nas missas daqui na Sé, até jovem. Ele faz a sua formação aqui na Sé de Lisboa. A primeira? Exato. O início às primeiras letras, digamos assim, realiza-se aqui na Escola da Catedral, o que era algo muito significativo para aquela época, não é? Para os finais do século XII, princípios do século XIII. Ele recebe também a cultura cristã e princípios de alguma cultura, aprendendo possivelmente a ler, a escrever, o que era, de facto, coisa rara para aqueles tempos. Mas também foi descobrindo um chamamento de Jesus para uma outra vida, para um outro estilo de vida. Tinha aqui os seus ideais, os seus companheiros, os seus vizinhos, os sonhos dos jovens daquele tempo, que não são iguais aos de hoje, claro, mas foi acolhendo o chamamento de Deus até decidir-se pedir para entrar no mosteiro de São Vicente, que hoje chamamos de São Vicente de Fora, porque já ficava fora dos muros da cidade. E aí se recolheu durante algum tempo. É uma fase temporária em que também António de Lisboa aprofunda os seus estudos e daí partirá depois para Coimbra. Exatamente. Depois vai pedir para ir para Coimbra. Alguns dizem que era para fugir um pouco ao bulício aqui da cidade,
da influência possível da família e dos amigos, que estavam muito próximos, mas há aqui uma outra faceta que exprime que ele tinha uma fome e gostava de saber, gostava de estudar, gostava de estudar. E então, certamente, também os cônegos grandes o terão, ao perceber as suas qualidades, o terão encaminhado para um grande centro cultural daquele tempo, que era o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra. E são precisamente estas memórias que encontramos bem patentes nessa cidade do Mondego, no local que hoje é conhecido como o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, para onde António de Lisboa partiu desta cidade para a cidade de Coimbra, para aí também continuar os seus estudos. E assim aconteceu de facto. Aliás, essa é uma memória que está bem fresca aqui em Coimbra, porque recentemente foi assinalado o jubileu de Santo António, recordando precisamente essa presença no Mosteiro de Santa Cruz e também a tomada de hábito. Uma celebração que foi dinamizada e promovida por outro ramo da família franciscana, e temos connosco o Frei Domingos Celebrim, que pertence aos franciscanos conventuais e que está connosco para nos falar precisamente desta presença de Santo António aqui em Coimbra, desde logo no Mosteiro de Santa Cruz, não aqui nos Olivais, onde nos encontramos, em Santo António dos Olivais, mas lá embaixo na cidade, no Mosteiro de Santa Cruz. Foram os estudos que ele realizou a partir de que ano, mais ou menos? O seu coração está sedento de Deus. A sua procura de Deus é verdadeiramente algo que o marcará toda a vida. E pensa que vai encontrá-lo em Santa Cruz. E é lá em Santa Cruz que ele tem a sua formação teológica, filosófica. Dizem os biógrafos que praticamente conhecesse quase de cor, pelos seus sermões, a Bíblia, que tivesse estudado todos os filósofos gregos e, portanto, ter uma sabedoria, um poço de sabedoria. E aquilo que depois pregou durante muitos anos, aprendeu aqui em Coimbra, estudou aqui em Coimbra? Sem dúvida aprendeu em Santa Cruz. Santa Cruz foi o berço da cultura onde Santo António bebeu. Mas depois acontece que, mais uma vez, este espírito inquieto vai ser inquietado pela presença de uns homens vindos de longe, que em 1217 fundam uma das primeiras casas dos lugares, assim o chamava São Francisco, aqui em Portugal, em Coimbra, juntamente com os outros. 1217, sim. E é o primeiro grupo que vem sediar-se mesmo no Monte dos Olivais, onde havia... Aqui onde nos encontramos. Aqui onde nos encontramos, onde havia uma pequena capelinha dedicada a Santo Antão, o eremita do deserto, e que deu vida à vida monástica do Oriente. E lá em volta da capelinha, os frades colocam o primeiro, não podíamos nem chamar-lhe de convento, porque naquela altura eram chamados lugares, não podiam ser fabricados nem sequer de pedras, mas sim somente em madeira, deviam ser barraquinhas. Com certeza, claramente, foram abaixo. Portanto, é melhor, a cidade, aqui não havia cidade, e quem ofereceu o terreno aqui foi Dona Urraca, a rainha. E aqui fundam esta pequena presença, e com certeza vão embaixo, lá em Coimbra, em Santa Cruz, e lá com certeza António conhece estes que eram chamados os frades menores. Não tinham o nome de franciscanos, ok? Não existia, eram os frades menores. Em 1220 passa um grupinho também, mas que desta vez não se dirige aqui, mas vão para Marrocos, querem ir evangelizar. E são os famosos mártires franciscanos, os proto-mártires, os primeiros mártires franciscanos, que chegados a Marrocos são martirizados pela fé, e os corpos são trazidos, os corpos dos mártires são trazidos de novo para Coimbra. E parece que Fernando de Lisboa, ainda era o Fernando, Fernando fica de tal maneira tocado por este acontecimento. Ele que os conheceu antes de irem para Marrocos, que sente quase dentro dele, o Pasquale Parente, o pintor
que deixou vários quadros aqui em Coimbra, pinta assim, deixou um desejo tão forte que ele também deseja pegar no testemunho, querer morrer mártir, Marrocos. É isso que faz com que tome o hábito franciscano. E então ele sai de Santa Cruz e vem para os Olivais. Não é em desprezo de Santa Cruz, na qual bebeu na sua teologia, sua filosofia. Não é em desprezo, é em busca daquela resposta, daquela santa inquietação que tem dentro. Vem cá, veste o hábito, é já padre, e portanto a regra naquela altura permitia que se uma pessoa entrasse como padre, fazia um noviciado muito breve, 6 meses, e muito provavelmente teve uma presença muito breve aqui, nem sequer 1 ano, aqui nos Olivais. E depois de tomado o hábito, feita a profissão religiosa, parte para Marrocos. Quis seguir os passos desses mártires. Queria seguir o passo dos mártires. Não? Procura sempre Deus sempre mais no profundo, uma inquietação profunda, e sabemos que, mais uma vez, o seu desejo sai frustrado, porque chega a Marrocos, mas lá adoece e tem que regressar a Portugal. E depois a famosa tempestade, Nazareno Fabretti, naquele livro, Um Santo, Frate António, Um Santo Sem Paz, diz, não sabemos se foi uma tempestade interior ou também exterior. Está de fato que depois encontra-se na Sicília. E foi de facto em Itália, depois dessa tempestade, que Santo António conheceu o franciscanismo, que foi tomando conhecimento de facto de São Francisco de Assis, daquilo que propunha, e se tornou o grande pregador. Sem dúvida, uma voz marcante nas origens do franciscanismo. Frei Jorge, que importância teve Santo António também nestes primeiros seguidores de São Francisco de Assis? A importância de Santo António é uma importância decisiva, que marcou toda a história do franciscanismo. São Francisco, inicialmente, sempre foi um homem simples, tinha uma certa reserva contra os cônegos e a igreja daquela altura, porque a palavra de Deus, como que estava acorrentada dentro dos seus conventos, não chegava ao povo. E, portanto, São Francisco inicialmente não queria que os frades estudassem, porque as letras, os estudos, enchiam o coração de orgulho, de soberba, e matavam o espírito de oração, da simplicidade da palavra de Deus, do Evangelho, tudo isso. E celebramos este ano, celebramos há 15 dias, os 800 anos do primeiro encontro de Santo António com São Francisco em Assis, numa grande assembleia dos primeiros frades, que naquela altura, neste encontro, se terão reunido cerca de 5.000 frades, já de toda a Itália, da Alemanha, da França, e um frade português, que era António. Portanto, Santo António teve uma influência fantástica na ordem franciscana, todo o futuro da ordem franciscana e da própria Igreja. Foi uma decisão fantástica e que Santo António, uma missão que Santo António realizou de uma forma muito simples, a ponto de o próprio Papa e os outros bispos pedirem a Santo António que escrevesse as suas pregações. Portanto, os sermões, 70 e tal sermões de Santo António, que nós temos hoje, não foram pregados, foram escritos para serem estudados e para que os frades e a Igreja, aqueles que pregavam o Evangelho, pois estudassem, tivessem ali uma fonte, que a cultura daquele tempo não era só teologia. Em Coimbra, Santo António não era um saber multifacetado, tinha de partes de medicina, de biologia, de astrologia, de todos os saberes daquela época. E foi perto de Pádua que Santo António viria a falecer.
Pádua, que é uma cidade também de referência para os franciscanos que estão em Coimbra. E basta ouvir os frades franciscanos conventuais que estão aqui em Santo António dos Olivais, em Coimbra, para perceber que o italiano continua muito presente. Não só no discurso, porque de facto de vez em quando lhe sai alguma palavra em italiano, mas sobretudo a presença de Santo António, do que ele significa para a Itália, e nomeadamente para Pádua. Conversámos com Frei Domingos, que de facto perguntava-lhe precisamente isso. Pádua é um local de grande referência para a devoção a Santo António, não é? Sim, para os italianos e para todo o mundo. Desde logo, a vossa família franciscana também acontece muito ali em torno de Pádua. Sim, uma parte, dizemos assim, do conventualismo italiano vive no norte e tem o seu coração na Basílica de Santo António, onde estão os restos mortais de Santo António, o corpo de Santo António e as duas grandes relíquias que depois são colocadas num outro altar, mesmo chamado o Tesouro de Santo António, onde está ainda conservada intacta a língua de Santo António e o queixo de Santo António. Língua de Santo António que... E depois, quando em 1980 foi feita, assim, foi aberta de novo a urna com os restos mortais, encontrou-se, juntamente com a língua, também todo o aparelho fômico, ainda intacto. Portanto, uma maravilha. Mas não é tanto o fenômeno em si, quanto uma demonstração que o falar, o ser apaixonados por Deus, por Jesus, como Santo António, deixou intacta o instrumento, dizemos assim, que utilizou ele para anunciar as obras de Deus, o encanto, as maravilhas de Deus. E, portanto, este pequeno sinal é sinal de um amor muito maior, muito extraordinário que este homem, que este frade, que este santo viveu. E esta devoção simples está no povo português, no povo italiano, no povo em todo o mundo. Porque se continua assim. Eu penso que as pessoas indiretamente tenham consciência de uma coisa. Eu penso assim, que Deus está aqui, Deus vive aqui. É aqui que temos que jogar a nossa vida. É aqui que temos que transformar o mundo. E que afinal o que Jesus veio fazer é tornar este mundo melhor. Melhor mesmo. E António ajudou as pessoas a fazer isto. Por isso as pessoas estão amando tanto Santo António. O Frei Domingos sente que Santo António é cada vez mais visitado aqui, em Santo António dos Olivais, em Coimbra. Por exemplo, o facto de agora da existência do Memorial da Irmã Lúcia, que traz pessoas também de fora até Coimbra, por causa de conhecerem o local onde esteve a Irmã Lúcia. Depois as pessoas visitam também aqui a igreja? Bom, neste último ano... Não. Claro, neste último ano... Sim, depois do Memorial, é verdade, houve também mais pessoas que passaram por cá. Eu estou aqui há 16 anos e vi que verdadeiramente, não é? Nos últimos tempos, antes do Covid, isto tinha tido verdadeiramente um aumentar de peregrinos e assim. Os peregrinos que vêm de todo o mundo, sabes? Vêm de Portugal, vêm da Itália, vêm da Irlanda muitíssimos peregrinos, vêm dos Estados Unidos, vêm de Malta. Estou a pensar nos grupos maioritários que vêm visitar aqui, ok? E depois alguns das ilhas das Filipinas, e depois passam indianos, alguns cristãos, outros nem sequer cristãos, não é? E o que é que visitam? O que é que querem ver? Ele sabe que aqui, de costume, pergunta onde está o quarto de Santo António. O quarto de Santo António, agora temos que ser muito honestos. Antigamente, ao lado esquerdo da igreja, havia uma capelinha colocada horizontalmente à igreja, que depois, com o incêndio, foi destruída em 1700. A nova capela que foi construída está colocada verticalmente à igreja, e mais ou menos no mesmo lugar onde estava a antiga, segundo a tradição, mas nós não temos nada de histórico, não? Portanto, as pessoas querem ver onde é que esteve Santo António. E eu digo muito honestamente, olha, esteve por aqui. Esteve por aqui. E que acho que é uma resposta correta, honesta, mas que deixa todos também felizes. Querem ver o quadro onde Santo António, está pintado Santo António que veste o hábito franciscano, os azulejos onde se vê que veste o hábito franciscano. E temos uma pequena relíquia, temos uma grande para as festas, temos uma pequena, então pedem para ser abençoados com a relíquia de Santo António. São estas coisas simples, as pessoas precisam de sinais, sabes? E de facto, através de Santo António, sentem essa presença do transcendente? De Jesus, de Jesus. As pessoas nas cartas falam-se claramente de Jesus. Às vezes utiliza-se Deus,
Jesus, tu e a Virgem Maria, ajudai-nos em nossa casa. É isto. Se nós retiramos a parte afetiva na fé, o que é que fica? O intelectual. Mas nós precisamos também na vida, não é? De tocar, de sentir, porque Jesus passa através dos acontecimentos concretos, não passa somente na mente. Viveu esse sinal forte de Santo António em Pádua, o mesmo acontece aqui em Coimbra? Acontece de maneira diferente, sabes? Não há nada de igual na vida, não é? Em Pádua respira-se aquele clima que é clássico daquela basílica. Eu acho que já há 800 anos praticamente marca a presença dos franciscanos lá. Aqui sente-se que há uma história da comunidade paroquial, há uma história que vai para além da comunidade paroquial, porque o santuário estava presente antes disto ser paróquia, não é? Mas sente-se na mesma que as pessoas que vêm encontrar Santo Antônio vêm para se encontrar com Jesus. Eu tenho a certeza que é assim. Ao menos sinto isto através das pessoas que procuram Santo Antônio para se encontrar com Jesus. Frei Domingos, agradeço-lhe muito esse seu testemunho e a forma viva como torna Santo António presente também nos dias de hoje através do trabalho pastoral que aqui desenvolve. Obrigado eu muito por ter obrigado. visitado a nossa comunidade. Uma comunidade que de facto fala de Santo António e representa a vida de Santo António aqui em Portugal, mas sem dúvida que por estes dias e também ao longo de todo o ano é no local onde nasceu Santo António que acorrem muitos devotos, não só para a festa que aconteceria por estes dias, não fosse a pandemia, mas sobretudo para marcar essa proximidade em relação a Santo António de Lisboa. E assim acontece de facto. A pandemia este ano não o permite, mas a devoção a Santo António marca bastante o lugar onde estamos e este dia, 13 de junho, Frei Jorge, é realmente significativo toda a sequência celebrativa deste dia. É um dia intenso onde a devoção a Santo António neste local é ainda mais visível e notória. É um dia fantástico. Portanto, hoje as nossas celebrações, as festas, realizam-se dentro da igreja com várias missas. Celebramos várias missas durante a manhã, uma delas presidida pelo Sr. Patriarca, Dom Manuel Clemente, e agora durante a tarde também algumas missas e uma entrada controlada na igreja para que as pessoas possam entrar, rezar, fazer as suas orações e sair por outra porta e fazendo assim um corredor, digamos assim, para que, com as devidas cautelas e normas sanitárias, e assim estamos a viver este dia. Há também uma dimensão significativa sempre por esta altura, que é a dimensão solidária, não é? Das festas de Santo António. Essa dimensão solidária, felizmente, não é apenas durante as festas, é durante todo o ano. Todo o ano distribuímos aqui, ajudamos cerca de 120 famílias, famílias aqui da Alfama, aqui das redondezas, outras vêm de mais longe, a pedir ajuda. Graças a um milagre que Santo António continua a realizar, que é as ofertas de tantos amigos que até agora aprenderam até a mandar os seus donativos, não podendo vir pessoalmente aqui à nossa igreja, através da internet, multibanco, transferências bancárias. Não nos tem faltado, felizmente, depois deste tempo tão longo de pandemia, é um verdadeiro milagre que os devotos e amigos de Santo António não se tenham esquecido do pão dos pobres de Santo António. Santo António de Lisboa, Santo António que morreu em Pádua. Neste programa 70x7 fizemos uma viagem entre Lisboa, Coimbra, Pádua, falando deste exemplo de santidade bem nosso,
bem português que é Santo António de Lisboa. Obrigado por nos ter acompanhado nesta emissão. Voltaremos de hoje a 8 dias. Tenha um bom domingo.